sou voluntária da CPEC há alguns anos, sou professora aposentada e hoje compartilhando comigo o espaço para a Patrícia Raza. Ela é professora, psicopedagoga e está se formando em psicologia. Então nós duas vamos falar um pouco sobre a questão do que todo mundo normalmente chama intrafisicamente de morte. O objetivo dessa palestra é prestar esclarecimento, tanto para nós mesmos aqui, consciências que ainda estamos no intrafísico, como também para as consciências que já estão no extrafísico. Então essa palestra é uma promoção assim, da Conscienciologia. A Conscienciologia, acho que a maioria não sabe, mas a gente fala de novo. Ela é uma proposta feita pelo professor Paulo Vieira, ele é médico já há alguns bons anos, e é uma ciência que busca a compreensão de nós como consciências em vidas multidimensionalmente, não só nessa vida aqui, mas em todas as nossas vidas passadas e em possíveis vidas futuras, né? A nossa relação com o meio intrafísico e com o meio extrafísico. E a CPEC, aqui onde nós estamos, é uma instituição da Conscienciologia, aqui em Jundiaí. É uma associação sem fins lucrativos, que funciona a partir do voluntariado das pessoas que são adeptas dessa ciência, que também estão na mesma busca que a Conscienciologia propõe. E acho que é isso que eu tenho para dizer. A nossa palestra, então, é sobre The Soma, ou a morte. Nós vamos ter um primeiro momento que a Patrícia vai conversar com vocês e depois um segundo momento em que eu vou falar com vocês. Tá bom? Patrícia, com você então. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, voltar a esse lugar. Eu conheço a CPEC quando ainda era no Anhangabaú. Tive a oportunidade de fazer um curso lá na época sobre cidadania multidimensional, da qual eu sou muito grata, porque até hoje eu recorro aos exercícios que eu aprendi com esse conhecimento trazido por vocês aqui. Eu vou falar hoje sobre a tanatologia, é uma área da psicologia, não sei se todos conhecem ou já ouviram falar. E tem um porquê, que agora que eu estou quase finalizando a minha formação, do porquê que eu escolhi esse caminho. Porque a psicologia ela tem uma série de abordagens, que você faz uma escolha mais para o final do curso. E eu escolhi esse caminho em função de uma questão pessoal, como tudo que acontece na vida da gente. A gente acaba escolhendo os caminhos por experiências que a gente passa. Eu perdi meu pai muito cedo e em 2004 eu perdi a minha irmã numa fatalidade, e nessa morte dela, que foi repentina, que abalou todo mundo, deixando uma criança de 5 anos, eu achei importante ter alguém que pudesse nos amparar neste momento, nos acolher nesse sofrimento que tínhamos nessa época. E isso é algo assim muito difícil, né? Por quê? Porque apesar de sabermos que a morte é a coisa mais certa que nós temos, todo mundo quer evitar esse assunto, né? Todo mundo não quer falar sobre isso ou evita se falar sobre isso. A finitude é algo muito difícil das pessoas conseguirem enfrentar. Eu peguei aqui no meu lado pedagoga, né? Eu peguei aqui um empréstimo do Manuel de Barros, que ele diz assim, que o tempo só anda de ida. A gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Para não morrer, tem que amarrar o tempo no poste. E eis a ciência da poesia, amarrar o tempo no poste. Então eu acredito que a tanatologia ela vem com essa função de trazer um pouco de vida para aquele que está quase morrendo, para fazer um processo de reflexão. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, de que forma. Só para vocês, a gente resgatar um pouco aqui a definição, que a Elizabeth Kubler é uma médica psiquiatra que ela deu início a esses estudos de tanatologia nas observações de pacientes de cuidados paliativos. Porque na época dela, os pacientes já
próximos à iminência de falecer, eles eram praticamente deixados de lado, eles eram praticamente esquecidos para ter o seu fim, não havia muito investimento. E ela observou nesse processo a necessidade que essas pessoas tinham de resgatar os seus vínculos, né, com seus familiares, a tristeza que existia naquele momento e a falta de alguém para acolher aquela dor daquele fim que era próximo e iminente e que a pessoa sabia que não ia ter como continuar. E aí nós temos o conceito de Robert Kesselman e Ruth Alsberg, que são pessoas que editaram o livro Psicologia da Morte, são 2 americanos, e que fala que a tanatologia é a ciência que estuda os processos emocionais e psicológicos que envolvem as ações à perda, ao luto e à morte. Todas as perdas, a perda do emprego, a perda de um casamento, a perda do filho, no caso morte, né? Todas as perdas das nossas vidas, a tanatologia ela vem em auxílio a esse processo da pessoa, do ser humano, né? Existe também o conceito de Evaldo de Assunção, que ele é um psicólogo e ele é fundador da tanatologia de Minas Gerais, da sociedade, que defende que a tanatologia é a ciência que estuda a vida através da ótica da morte. Porque quando a gente fala da morte, a gente está falando de vida. Não tem muito como dissociar uma coisa da outra. E isso nos remete ao que William Dilthey, que é um filósofo alemão, ele que é precursor da fenomenologia, que ele diz que a vida é um valor. E é a morte que ratifica esse valor. E se não for a morte, como é que nós poderíamos valorizar a vida? Como é que a gente pode lidar com a morte se a gente não consegue valorizar o que a gente tem no momento presente? Então, resumindo, né, o objeto de estudo da tanatologia é compreender a relação do homem com a morte, de que forma que ele encara esse fato da vida dele. Ele é que impacto isso causa na sua subjetividade, agregando não somente a morte física, mas também a morte quanto experiência simbólica, vivida em situações de mudanças. É também preocupação da tanatologia a maneira como as pessoas reagem emocional e psicologicamente a essas perdas e quais mecanismos de defesa elas estão se utilizando para se adaptar a essa nova situação. Apesar da dificuldade que temos de lidar com essas questões do apego, porque essa é uma das questões que nos paralisa quando a gente está diante da morte, são os apegos que nós temos. A gente não quer não ter mais as pessoas ao nosso lado, a gente não quer, principalmente as pessoas que são mais materialistas, elas ainda têm uma dificuldade maior com esse tema, porque para ela deixar as coisas aqui, que a gente sabe que não são nossas mesmo, já é algo muito mais complicado. E como disse Freud, né, destituímos a morte do caráter de necessidade e nos enganamos e vivemos como se não fôssemos morrer. Nem nós, nem nossos entes queridos. E por isso que quando esse fato ocorre, ele é tão difícil muitas vezes de ser superado. E é por isso que a tanatologia ela vem para colaborar com essa reflexão de final de finitude, né? Vocês aqui já devem ter perdido um ente querido, né? Eu queria até interagir um pouco com vocês. E para isso eu vou pedir para vocês usarem o microfone para quem quiser dar algum depoimento nesse sentido. Tem alguém que queria falar sobre como é que você encarou esse fato e como é que você está encarando a sua própria? Eu sei que tem pessoas aqui muito jovens, né? Ainda uma fase difícil para pensar nisso, mas tem alguém aqui que já perdeu alguém? Não? Ninguém passou por esse processo? Então, aí temos o luto, né? E qual a importância do luto? E aí a Elizabeth, ela trouxe essas 5 fases do luto que as pessoas passam por elas, mas não necessariamente nessa ordem, né? Mas passam por todas elas, né? A primeira é a negação, principalmente quando as pessoas estão doentes, elas estão com algum problema muito sério, ela normalmente diz, olha, isso não é comigo,
Isso não está acontecendo comigo, pode estar acontecendo com qualquer outra pessoa, mas não é justo estar acontecendo comigo. Aí vem a raiva, né? Por que eu? O que eu fiz de errado? Por que o mundo está me tratando dessa forma? E vem a negociação, né? Depois de um tempo ela até negocia. Olha, Deus, se eu fizer alguma coisa assim, assado, será que você muda essa minha realidade? É o que eles chamam de negociação. E quando ela compreende a inevitabilidade da morte, ela vem a tristeza e aí ela chora, né? E depois vem a aceitação, que é a compreensão que a morte faz parte da vida e ela começa a organizar a vida, incluindo a ausência da pessoa. É assim que a gente passa por essas fases aí do luto. Eu posso dizer pela minha experiência que foi assim comigo também, e no caso foi do luto por ser, eles falam que a gente fica em 1 ano de luto, né? O meu foi um tempo um pouco menor, não porque eu senti menos a morte da minha irmã, mas porque eu tinha um pequeno de 5 anos que precisava de ter pessoas do lado, equilibradas ao lado dele, para eu poder atravessar esse momento o mais rápido possível, até para poder ampará-lo nesse momento, assim como minha mãe, né? Porque a perda de um filho para uma mãe é muito mais difícil, né? Um luto normalmente de uma mãe de família leva 2 anos, é o que a psicologia, os estudos da psicologia falam. Então, por conta dessa questão, eu passei por todas elas, mas eu não cheguei a ficar 1 ano nessa situação, até porque eu também acredito que eu tenho um conhecimento espiritual da vida e eu consigo encarar um pouco melhor essa questão da finitude. Não vou dizer para vocês que eu não tenho medo, né? Eu acredito até que eu tenha. Eu não tenho medo de morrer, mas talvez eu tenha medo do como eu possa sair daqui, né? Como é que eu possa partir. E o luto sempre será proporcional ao tamanho da sua perda. É um processo e não uma doença. É importante viver o luto para evitar problemas futuros. Sabe aquela situação que você chega, perde a pessoa, aí no dia seguinte você não quer entrar em contato com nada, vem com aquele discurso assim, não, a vida continua, vamos em frente. E você não entra com essa dor, você não elabora, você tenta evitar momentos que você esteja com pessoas que vão te trazer a lembrança daquela pessoa que foi. Isso não é saudável, isso não é bom. Então o importante é entrar em contato com essa perda sim. E esses estudos, como eu tinha dito anteriormente, eles indicam que a perda de um filho, ela tem um prazo muito maior de 2 anos. E há quem diga que, no caso, a minha professora que teve uma experiência com as famílias lá do Rio Grande do Sul que perderam os filhos naquela boate, por exemplo, já teve casos lá registrados de famílias que se suicidaram, o pai ou a mãe, porque não suportaram essa situação, né? Não conseguiram elaborar esse luto e, infelizmente, acabaram optando pelo fim da vida, da própria vida também, né? Então, nós precisamos aceitar a realidade da perda, conscientizar que a nova realidade irá precisar de uma adaptação e trabalhar a dor da perda, chorar, sofrer, falar sobre e não ter vergonha disso, porque isso é uma situação absolutamente natural, ela é parte de nós. E aqui eu vou deixar para vocês algo que para mim toca quando a gente pensa que a gente pode perder alguém ou que a gente pode, inesperadamente, a vida nos coloca numa situação não tão confortável, né? Eu penso assim, que lembrarmos que enquanto estamos aqui, precisamos viver cada momento da melhor maneira possível. Quem disse isso bem também é o Osho, que ele fala isso quando ele nos remete a essa questão de viver um dia de cada vez. Que nos lembrarmos com carinho das pessoas, não guardarmos rancores nem mágoas, temos a oportunidade de dizer o quanto amamos, é o dia a dia mesmo, o quanto nós no dia a dia vamos a um pai ou aos nossos pais, a nossa própria mãe, os nossos irmãos, nossos amigos, e a gente diz para eles a importância que eles têm na nossa vida.
Se a gente pensar na loucura que a gente vive hoje, eu acredito que seja um momento raro que a gente faça isso. Talvez a gente faça no Natal, na virada do ano, né, em algumas datas que parece que nos impulsionam a fazer isso, né? Não é assim? Mas é importante a gente fazer isso sempre. Demonstrar nosso carinho e afeto. Ter cuidado com ações e palavras, para a gente não se arrepender depois. E nos lembrarmos da nossa finitude. Que a gente está aqui, mas podemos não estar amanhã. Então a gente tem que lidar isso com a melhor maneira possível. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez a vocês, a atenção de vocês. Eu vou passar aqui para a Carmen, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação. Eu vou passar para a Carmen Carvalho, que ela vai dar continuidade ao assunto aqui com vocês, tá bem? Muito obrigada. Então vamos lá. Então agora, a Patrícia nos trouxe dados de como intrafisicamente a psicologia hoje aborda e tenta colaborar com as pessoas sobre a questão da morte e da pessoa. Então, como eu disse para vocês no começo, a conscienciologia, ela é uma ciência e ela tenta mostrar cientificamente como os fenômenos que a gente vive acontecem. Então, nós vamos tentar agora falar um pouco para vocês sobre o que as experiências das pessoas que são projetoras, que trabalham nessas pesquisas, que buscam essa compreensão, que dados elas nos trazem sobre a questão da morte, sobre a questão da pessoa, tá? Então eu acho que primeiro a gente precisa assim, pensar um pouquinho sobre nós mesmos, né? Cada um de nós, que na conscienciologia a gente chama de consciência, nós somos, cada um de nós é uma consciência. Então essa consciência, a princípio, ela vive muitas vidas. Portanto, todos nós temos muitas vidas passadas e teremos muitas vidas futuras também. Projeta-se isso, né? Existem um monte de coisa aí no meio do caminho, mas isso é para quem vai se desdobrar nos estudos todos aí. Então, enquanto vamos supor agora, nesse momento da nossa vida intrafísica, nós consciências, para estarmos aqui, nós precisamos ter um corpo físico, que a gente chama de soma, que é isso que a gente pega. Né, constituído de vários tecidos, órgãos, toda essa bioquímica, essa biologia para funcionar e tudo mais. Nós, consciências, habitamos esse corpo físico junto com o nosso energossoma, que é o nosso corpo energético das energias, junto com o nosso psicossoma, que é o nosso corpo das emoções, e junto com o nosso mental soma, que é o nosso corpo do discernimento. Então, na verdade, nós teríamos assim um corpo dentro do outro, todos juntos, coabitando. A princípio, isso que para nós é mais óbvio, porque a gente pega, a gente vê, a gente cuida, toda essa relação que a gente tem com esse corpo. E a grande maioria de nós todos, né, em algum momento da vida, chega até a pensar que nós somos isso mesmo. Né? Que perdeu isso aqui, a gente acaba. Né? Então, o que os estudos, tanto da conscienciologia quanto de outros segmentos também que estudam essa questão do espírito, da consciência, da essência, tem vários conhecimentos sobre isso. O que é então que a gente é? Como é que a gente funciona? Né? Então, o que a gente tem de dados até o momento? Cada um de nós, consciência, em função de todas as vidas que a gente já passou, tem que passar, e está passando, está passando agora, a gente estabelece relações com o grupo com o qual a gente, mais perto, que a gente vive aqui, como você falou dos familiares, né? Normalmente são pais, filhos, irmãos, primos, e aí vai distanciando um pouco, com o grupo maior, que é o grupo social de toda a cidade, o que a gente vive aqui em Jundiaí, não vive nos Estados Unidos, não vive na Austrália, o que a gente veio para cá, né? E com o grupo do planeta todo, né? O que é que tanta gente, tanta consciência está fazendo nesse planeta aqui? Por que a gente veio todo mundo para cá? Tá? Então, o que a gente pensa um pouco sobre isso? A princípio, vai parecer estranho ouvir isso, todos nós ainda somos consciência num grau de evolução que precisa ser muito
lapidado ainda, né? Então nós temos muitas, vamos chamar de doenças evolutivas, muitas coisas para serem acertadas, muitas coisas para serem lapidadas, até que a gente se torne uma consciência um pouco mais esclarecida, mais capaz de assistir aos outros, de ajudar aos outros que também podem estar num nível diferente evolutivo da gente, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Sempre quem pode doar um pouquinho de assistência ainda doa para quem tem menos que a gente. A gente sempre ainda pode fazer isso. Então, levando em consideração que a gente ainda tem muita coisa ainda para compreender, nesse aspecto, a questão da psicologia ajuda muito na compreensão, a partir dos estudos, desses estudiosos todos que a Cris citou, ainda tem muitos outros, a partir dessas questões que são trazidas para dar esse tipo de alívio. Em conscienciologia, a gente pode chamar isso de TACOM, né? Que é aquele auxílio imediato para tentar segurar a situação da pessoa que está ali, não consegue entender direito o que está acontecendo, está quase entrando em desespero, perdendo o equilíbrio da situação. Então, vale a TACOM, que é a tarefa do consolo. Vamos tentar consolar aquelas pessoas para que elas procurem se entender melhor com essa questão da pessoa. O que a gente está tentando fazer hoje aqui, para esclarecer tanto a nós mesmos quanto as consciências que estão já no plano extrafísico, nós estamos tentando fazer uma TARES, que é uma tarefa de esclarecimento, que a gente considera que é um pouquinho diferente da TACOM, que vai ajudar um pouquinho mais essas consciências a se situarem enquanto consciências e enquanto a situação que estão vivendo no momento, quer intrafísico, quer extrafísico. Tá? Então vamos lá, intrafisicamente, o que é a dessoma? Então eu disse para vocês que nós somos vários corpos habitando, chamemos assim, o mesmo espaço físico que é o do sono. A dessoma é o desligamento dos outros corpos deste primeiro mais óbvio, desse primeiro mais palpável. Chega um momento da nossa estada aqui no planeta em que a gente vai descartar esse corpo aqui. A gente vai embora, a gente vai voltar para o plano extrafísico de onde a gente veio. Então o que acontece? Há um desligamento energético, vamos dizer assim, desse soma, e a nossa parte energética, o psicossoma e o mental soma, parte para o plano extrafísico. Deixa aqui na Terra o soma, que é feito de átomos, que se agrupam em moléculas, que se agrupam em tudo que a gente tem. Esse soma se decompõe, volta tudo para a Terra, e nós consciências, partimos para o plano extrafísico. Tá? Então, essa questão, parece tudo muito óbvio, tão tranquilo, é só isso, então eu deixo o corpo físico aqui e vou para lá. Nossa, que bom, mas então onde está o problema? O problema está em a gente viver numa sociedade em que acaba valorizando muito coisas que na realidade são reais intrafisicamente, mas não são aquilo que é a nossa essência. A gente se apega ao próprio corpo, é o primeiro apego que a gente tem, A gente se olha no espelho e, eu tenho um corpo, eu estou ficando velho, o corpo a gente pensa no tempo todo, ou quase o tempo todo, muito tempo. A gente se apega aos parentes próximos, como se eles fossem definitivos e como se fossem os únicos, Nessa vida somos irmãos, pais e filhos, marido e mulher, e nas que passaram, como é a nossa relação com essas mesmas pessoas ou com outras? E na que virá, como será a nossa relação com essas pessoas ou com outras? Não se resume ao que a gente está vivendo agora, A gente se apega às coisas materiais, às nossas casas, que a gente batalha tanto para ter uma casa, para não pagar mais aluguel, para ter um local fixo e seguro para morar. Um lugar fixo e seguro para a gente morar intrafisicamente é o nosso sono. E por isso sim a gente precisa cuidar dele. Depois a gente vai falar um pouco disso, sem exageros, sem foco único, mas precisa cuidar dele. E a gente vai se apegando a um monte de coisa. Se apega a emprego, se apega às relações que a gente tem com os grupos, se apega às emoções, vai se apegando, E muitas vezes a gente acaba
nossa evolução enquanto o que todo mundo chama por aí de espírito, de alma, o que quer que seja. Nós, como consciências, que precisamos passar por muitas vidas para ter experiências, para aprender com isso, aumentar o nosso grau de lucidez, de esclarecimento, para poder ir evoluindo. Tá? Então, descartar o soma, a princípio, é um processo, digamos assim, biológico relativamente simples, né? Embora o nosso corpo, o Walter Américo sabe disso, eu acho que quase todo mundo sabe aqui, ele lança a mão de tudo por ter recurso antes de desligar, desde que seja uma coisa natural. Né? Vai gastando as energias de reserva, vai lançando mão de tudo que tem para ir se mantendo vivo. Né? Até que chega um momento que chegou a hora do desligamento, vamos seguir isso. Então, esse nosso corpo energético, vamos falar de sono primeiro. Existem vários estágios da dessoma, né? A gente costuma dizer que tem a primeira dessoma, a segunda e a terceira dessoma. A primeira dessoma é o desligamento do corpo físico, quando a gente sai desse corpo físico e parte para o plano extrafísico. A segunda dessoma é quando o nosso lembra que eu falei? Soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma. A primeira, de energossoma para cima, desliga do soma. A segunda, nós desligamos do energossoma, do holochakra, das energias. Então a gente fica no plano extrafísico de psicossoma e de mentalsoma. E uma terceira dessoma seria o desligamento do psicossoma. Nós viveríamos só de mentalsoma. É o sonho de consumo de todo mundo que estuda essa questão da evolução. Um dia, né, se a gente fizer as coisas direitinho, focar, manter o foco, manter os objetivos, a gente vai ter uma vida de mentalsoma, né? Pelo menos a gente trabalha para isso. E dessomar, então, é uma questão de desligamento. O nosso energossoma, ele mantém como corpo fixo duas conexões, né? Que a gente chama de mini conexão, que é a ligação dessas energias com o corpo humano, e a maxi conexão, que é mais importante que essa primeira, que é a conexão com o psicossoma. Então, a primeira dessoma está relacionada com o rompimento, com o corte da ligação dessa primeira conexão, dessa mini conexão, que é das energias com o corpo físico. Então, falando do corpo físico, né? Quais seriam alguns dos motivos pelo qual a gente volta no corpo físico? Então, primeiro, é que ele, para esse planeta aqui, para vir morar aqui na Terra, vir transformar aqui na Terra, ele é necessário. É assim que as consciências conseguem habitar esse planeta. Nós precisamos ter um corpo físico para voltar nele. Bom, então nós precisamos cuidar desse corpo físico para que a gente possa tentar ao máximo dar a nós mesmos a oportunidade de fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer nessa vida aqui, né? E depois, e uma coisa que na minha opinião hoje é a mais importante, a gente precisa desse corpo físico que é para poder fazer assistência, né? Porque é através desse corpo físico que a gente, vamos dizer assim, para ficar mais claro, a gente capta as energias imanentes do universo, a gente coloca nela a nossa intenção assistencial, fraterna, e a gente exterioriza essa energia para que ela possa ser utilizada na assistência. Para mim, hoje, isso é a essência, né, de estarmos aqui ressomados. Embora a gente encontre contrafluxo o tempo todo. Eu sou uma pessoa que tem contrafluxo direto, estou na busca, né, mas não é tão simples assim, né? Talvez em função das minhas vidas passadas, dos meus resgates. É uma coisa que eu tenho que tentar entender sobre mim mesma para poder tentar dar os meus passinhos para frente. Agora, a gente não pode focar no soma o objetivo da nossa vida, né? Como a gente percebe, é comum a gente perceber pessoas o dia inteiro malhando o corpo, tomando tudo, fazendo tudo quanto é tipo de regime que dizem, comendo tudo quanto é comida que dizem que é melhor, fazendo plástica, fazendo algo assim. É um foco direcionado unicamente para o sono. Ele precisa ser cuidado, sim. Ele precisa ser saudável, sim, para a gente poder ter essa oportunidade de crescer. Mas a gente não pode focar nele, porque na verdade ele não é o foco da nossa vida, né? Da nossa existência, da nossa essência, né?
Haja visto que ele não é assim o foco, que quando a gente dessoma, ele é o primeiro a ser descartado, né? É o primeiro que a gente deixa para trás, é o sogro. E junto com ele, tudo aquilo que a gente perdeu tempo dando valor: casa, carro, se tiver dinheiro do banco, dinheiro do banco, a profissão, fica tudo para trás, né? E a gente, muitas vezes a gente se vê pensando, né? Se foi trocar o óleo do carro, se está tudo em ordem, porque o carro está lavado, não sei o quê, se a casa está limpa, se foi pintada, se não foi. A gente às vezes se perde com um pensamento muito nisso. Lógico também que o ambiente que a gente vive tem que ser saudável o suficiente para que a gente possa ter a nossa saúde, né? O nosso equilíbrio. Bom, algumas outras coisas que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver. Já falei do planeta, da Thales da Tacom, da dificuldade de somar em função dos nossos apegos. Essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter sempre em foco, o quanto a gente está se apegando a essas coisas que na verdade não são a essência da nossa existência. A gente não pode perder isso de vida, né? E aí então, como a Patrícia disse, né? Ninguém quer falar de morte, todo mundo quer ter morte, tem medo dela, e todo mundo fala, não, depois eu penso nisso, eu ainda tenho não sei quantos anos de vida, né? Eu lembro que quando eu tinha 20, eu falava, nossa, acho que eu ainda tenho mais uns 60, né? E pensava lá na frente, achando que a vida inteira para curtir, fazer tudo que eu queria fazer. Aí quando chegava no 30, acho que dá uns 30, aí a coisa foi diminuindo, né? Eu estou com quase 60, eu já não vou falar que eu tenho mais 60, que é óbvio que provavelmente eu não vou ter, né? Até porque o nosso soma precisa ter, ele precisa ser finito, senão a gente não dessoma nunca e não tem a chance de ressomar e aprender mais, né? E a gente precisa ter outras vidas e outras experiências para poder evoluir. Então ele tem que ter fim mesmo, uma hora ou outra ele tem que desligar, a gente tem que deixar ele para cá. Então como é que a gente perde o medo disso, né? Uma boa maneira, e é um convite para todos aqueles que se interessam, é buscar a compreensão e as técnicas para fazer a projeção lúcida, né? Promover a saída desse próprio corpo, deixar o corpo lá na cama, dormindo, qualquer coisa assim, descansando, ir para o extrafísico, ter as próprias vivências no extrafísico, tentar ganhar lucidez desse processo e voltar com essa informação. A partir do momento que você conhece isso, que você vivencia isso, aí você tem a certeza absoluta de que a morte, como uma coisa que tem fim, não existe, né? E não é para acreditar em mim, né? Porque acreditar em mim, então você pode acreditar em qualquer outro, deixa eu falando, tá? Não acredite em nada que eu estou falando aqui. Experimentem, tenham as suas próprias experiências. É isso que vai dar a vocês a certeza. É a experiência, é a vivência. É isso que vai dar a vocês a certeza daquilo que é ou do que não é. Né? Então, o convite é esse. Debrucem-se, aos que estiverem dispostos, nessa questão de buscar a projeção lúcida. A partir do momento que vocês consigam, vocês vão saber que a coisa não termina aqui. Que existe uma possibilidade. Mas não se esqueçam que a vida extrafísica, chamemos de qualidade da vida extrafísica, está relacionada à nossa vida intrafísica. Essa, né, e das anteriores. Então, quanto mais lucidez a gente ganha, quanto mais esclarecimento a gente consegue, quanto mais a gente consegue manter um foco em busca dessa evolução, melhora a nossa qualidade de vida extrafísica. Porque vir para cá, para começar, eu ganhei uma nova vida intrafísica para comer, ganhar dinheiro, comer, beber, dormir, fazer sexo, ter filho, criar os filhos exatamente igual e não buscar nada diferente disso, cá entre nós, gente, é muito pouco. É dar muito pouco valor a essa experiência que a gente ganhou uma nova oportunidade para ter. Focar a vida nisso é muito pouco. Não é possível que, chamemos assim, que o universo nos deu uma nova vida para a gente só fazer isso. Porque isso todo mundo faz. E não precisa nem parar para pensar. Né? É uma coisa quase que automática. Né? Por isso que eu falei, não perder o foco daquilo que é a essência, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. Né? Bom, então, viver a vida, como a Patrícia falou, né?
Cada momento da vida. Precisa se pensar mesmo, mas precisa se pensar em como fazer isso. Né? Como é que eu quero viver cada dia da minha vida, dessa vida intrafísica aqui? O que eu busco? Qual é o meu objetivo principal? É me formar, ganhar dinheiro para ter coisas? Ou eu vou usar todas essas experiências que essa vida me proporciona para eu galgar um pouco mais de lucidez, um pouco mais de evolução dessa experiência que eu estou tendo intrafisicamente, né? E depois, para quem quiser procurar um pouquinho mais, que eu acho que é bastante interessante, né? Porque é que a gente vem, cada vez que a gente ressoma, a gente vem com as pessoas que a gente vem do nosso lado, né? Quando a gente não fala, mas com tanta gente nesse planeta, eu fui viver justo com essa, né? Mas por que será? Sabe por que o pessoal lá de cima não tinha nada que fazer, mandou assim, né? Mas aí tudo são coisas para a gente ir pesquisando, ir aprendendo, porque tudo isso está relacionado a essa questão da nossa evolução. Mas o nosso foco principal hoje, então, era falar um pouquinho sobre a ressoma, trazer isso como objetivo, como eu falei no começo, de trazer algum esclarecimento, ou abrir um pouco essa questão para aqueles que estão interessados em procurar saber um pouco mais, procurar vivenciar, fazer assistência e por aí, e prestar assistência também ao grupo extrafísico, as consciências extrafísicas, que possam estar ainda meio, como é que a gente diz? Não muito bem esclarecidas a partir da própria dessoma e do próprio processo que está vivendo nesse momento lá no extrafísico. Tá? Espero que tenha servido para vocês de alguma coisa. Espero que seja para aqueles que ainda não experimentam esse tipo de busca. Espero que seja um desafio, uma cutucadinha assim para ver se desperta essa vontade de tentar entender essa questão da nossa vida e de quem a gente é realmente. E dos processos naturais, né? Perder o medo de falar de morte, como se fosse uma coisa sem fim, se lançar na projeção para poder entender melhor essas questões. Tá bom? Obrigada por terem vindo. Se possível, até uma próxima, né?